para 7 igrejas na Ásia. E nós estamos estudando, nós estamos aprendendo com cada uma dessas cartas, por entender que essas cartas possuem lições valiosas para nós, para a nossa vida e para nós enquanto Igreja do Senhor em 2021. Nós entendemos, temos aprendido com essas cartas, que esses ensinamentos, essas advertências, essas correções, essas lições do Senhor Jesus não são apenas para aquelas 7 igrejas há 2000 anos atrás, mas elas são para nós fonte de inspiração, fonte de lição, fonte de vida hoje, em 2021. Então é importante frisar isso, porque analisando cada carta, nós temos feito da seguinte maneira. Primeiro, nós fazemos um panorama sobre a cidade. Então, a gente tenta analisar um pouco do contexto histórico para poder compreender melhor a carta. Pastor, por que a importância disso? Porque nós temos visto, os irmãos que têm participado, têm acompanhado, nós temos visto que cada detalhe histórico nos ajuda a entender um pouco mais determinadas expressões que aparecem nas cartas. Então, quando nós fazemos esse primeiro mergulho, na história daquela cidade, irmãos, não é para a gente perder tempo, não, e nem para ter um conhecimento vazio. A nossa intenção com isso é compreender melhor a carta. E os irmãos aqui que participaram, dos últimos domingos à noite, vão aí saber bem, o que eu vou dizer agora, que é verdade. Muitos desses detalhes nos ajudam a ter uma outra percepção, da carta, uma outra percepção das lições que estão ali escritas para nós. Então, hoje não será diferente, nós faremos isso mais uma vez. Eu estou aqui explicando por conta dos nossos visitantes, quem não acompanhou aí as primeiras cartas. Nós já falamos de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, e hoje nós vamos falar da igreja em Sardes, na cidade de Sardes. Isso está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Quem já achou, diga amém. Se você puder, eu peço, por favor, que você se coloque em pé mais uma vez, em reverência a essa palavra e ao Deus dessa palavra. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Espírito de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas está morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer. Porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrependa-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, lendo a Tua palavra, e pedimos, ó Deus, que nesses minutos que estaremos meditando sobre ela, o Senhor nos ajude a compreender melhor essa palavra. Pai, é bem verdade que nós nos preparamos para esse momento, mas eu peço, Senhor, que por misericórdia e graça, tudo seja dirigido pelo Teu Espírito Santo e para a glória do Teu nome, Senhor. Que possamos compreender essas lições e sairmos daqui transformados pela Tua palavra nessa noite. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.
Eu vou pedir ajuda aí, o som. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sobre o Alberto. Aumenta um pouquinho para mim, para eu não ter que subir tanto a voz, que aí eu fico mais liberdade. Obrigado. Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado. Bom, primeiro vamos conhecer um pouco essa cidade de Sardes. Eu anotei aquelas observações que seriam as mais importantes, né? Porque, como eu disse, não é apenas o conhecimento pelo conhecimento histórico, só para aumentar o nosso conhecimento, mas é o conhecimento que vai nos ajudar especificamente a compreender a carta. Então, peço aí a você, nós já estamos, né, são 8h15, a gente vai celebrar a ceia hoje, então peço a você que, por favor, se concentre em mim, que eu vou agora acelerar um pouco, tá bom? Amém? Vocês estão ligados? Sim? Tem um pessoal que está meio ainda dormindo, né? Olha aqui na igreja de Sardes, hoje eu vou falar sobre aqueles que estavam dormindo. Então, para você não se ofender, fala amém bem forte, assim, né? Sim, mas estão acordados aqui, estou bem, tá bom? Bom, a cidade de Sardes foi uma importante cidade no mundo antigo. Claro que todas as 7 cidades tinham lá a sua importância, mas por que Sardes era importante? Porque aproximadamente 7 séculos antes de Jesus, ou seja, lá pelos idos dos anos 700 e alguns quebrados, digamos assim, antes de Jesus vir, esta era uma grande e importante cidade do ponto de vista estratégico, militar. Era um grande posto militar. Era uma cidade que ficava sob a costa, né, de uma colina e tinha grandes muralhas. Então, do ponto de vista estratégico, Sardes era uma cidade importante, porque ali ficava um grande aparato militar e, como ficava de costas para a colina, era difícil ser tomada. Além disso, a cidade tinha grandes muros, então dificilmente outro exército, né, num confronto direto, conseguia superar os moradores, né, os habitantes de Sardes, né, os seus exércitos. A cidade nutria um certo orgulho, uma vaidade disso, né? Porque, afinal de contas, diversos exércitos tentaram tomar a cidade e, em confrontos diretos, eles sempre perdiam. A cidade era muito bem posicionada. Então, aqueles exércitos eram facilmente repelidos, né, quando vinham lutar contra Sardes. Porém, em 529 a.C., a cidade sofre um ataque do rei Ciro. E durante esse ataque, Ciro cerca a cidade por 14 dias e começa a estudar a cidade. Começa a estudar os pontos fortes, as fraquezas, começa a analisar a cidade durante aqueles 14 dias. E um soldado de Ciro, um persa, né, um soldado persa, descobre uma maneira de invadir os muros da cidade, de entrar numa brecha nos muros. Não é ao estilo Príncipe da Pérsia, não. Fique tranquilo se você pensou nessa referência, né? Mas ele acha uma brecha, um buraco no muro da cidade, e com isso ele consegue entrar. Quando ele entra, os soldados de Sardes eram tão orgulhosos e vaidosos que eles estavam dormindo. Estavam dormindo. Ninguém nunca conseguiu nos vencer no confronto direto. Esse exército vai ser mais um que tenta entrar na nossa cidade e vai perder essa batalha. E aí, quando o soldado entra pelos muros, pelo buraco, pela frecha que ele havia encontrado no muro, ele pega os soldados dormindo, então ele simplesmente abre o portão e as tropas persas de Ciro tomam a cidade em 529. Bom, a cidade é tomada, seu exército destruído, mas a cidade, ao longo do tempo, vai se recuperando, vai se reconstruindo. Lá pelo ano de 218, né, essa primeira tomada foi em 529, em 218, Antíoco Epifânio toma a cidade da mesma maneira. Então, da mesma maneira que Ciro tomou Sardes, Antíoco, quase 300 anos depois, toma a cidade de igual modo. Pastor, por que você está contando essas histórias aí de batalhas da cidade de Sardes para a gente? Bom, por quê? Porque ao longo da carta você ouviu a expressão sobre aqueles que pareciam estar vivos, mas estavam mortos, sobre aqueles que deveriam ficar alertas, porque estavam como que dormindo. Essa é a palavra no grego, a palavra aqui do fique alerta é acorda, tá certo? Acorda. Então Jesus está falando para aquela cidade, acorda, vocês estão dormindo, acordem. E ele vai dizer, porque eu vou vir contra você
no versículo 3, como um ladrão, e você não saberá a que hora virei. Então, quando Jesus declara essas expressões para a cidade de Sardes, eles que conhecem a história, que estão mais próximo da história do que nós, desses eventos, reconhecem essas palavras. Deu para compreender? Amém? Estamos juntos? Se não, a gente tem aquele código, né? Você faz o código, eu tento explicar isso de outra maneira. Bom, o que mais? Depois disso, cidade novamente destruída por Epifânio, a cidade é reconstruída novamente, mas agora por Alexandre Magno. A cidade é reconstruída, e agora com Alexandre Magno, ele tenta fazer com que a cidade use essa perspectiva da sua reconstrução, tá certo? Ó, vamos reconstruir, e para isso nós precisamos de uma deusa que vai ser a padroeira, né? Vamos dizer assim, trazendo uma palavra mais próxima de nós, né? Vai ser a padroeira da nossa cidade, e ela será a deusa Cibele. Por que a deusa Cibele? Porque a deusa Cibele, havia uma crença de que a deusa Cibele tinha poder para ressuscitar mortos. Então, Alexandre começa a reconstruir, não Alexandre o Grande, tá certo? Alexandre Magno começa a reconstruir a cidade de Sardes, e ele toma a cultura, a crença nessa deusa como uma fonte de inspiração para que a cidade um dia volte a crescer, volte a prosperar, volte aos seus dias, né, de glória, vamos dizer assim, né, ao seu passado glorioso, quando ela vencia todos os seus adversários. Então, quando Jesus usa a expressão "tens fama de estar vivo", no versículo 1, se você está acompanhando aí na sua Bíblia, mas está morto, ele está fazendo uma inferência direta a essa crença da cidade na deusa Cibele, a essa crença popular ali no meio dos moradores, para dizer que havia uma outra deusa capaz de gerar vida. E aí Jesus está lembrando a igreja de Sardes para dizer assim: olha, o único que pode, de fato e de verdade, dar vida a vocês é o Senhor Jesus. Eu sou o único que pode dar vida a vocês. Por isso, o próprio Jesus é quem está falando a João quando ele diz: escreve ao anjo da igreja em Sardes. Você já me ouviu dizer aqui e ensinar que o anjo era o mensageiro da igreja, o pregador, o pastor da igreja. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, isso para dizer da plenitude do Espírito. Você também já me ouviu explicar aqui nessa série que o 7, no livro do Apocalipse, há uma relação com trabalho completo, né? Trabalho completo, a semelhança do Éden, a construção do mundo, né? Em 7 dias, 6 dias de trabalho, 7 dias a plenitude do trabalho, o trabalho concluído, e também a perfeição em Deus, a completude em Deus. Quando ele diz assim, os 7 Espíritos, ele está falando, olha, aquele que possui toda a plenitude do Espírito Santo de Deus, aquele que pode realmente produzir vida em vocês, está falando com vocês agora. Pena que eu não escutei um amém. Bom, alguns entenderam o recado, né? Aquele que está falando com vocês, aí você... Jesus está falando comigo, irmão. Jesus está falando contigo aí nessa noite, né? A pregação, a exposição do Evangelho é quando a boca de Deus se abre para falar conosco. Então, preste atenção aí, fica ligado. Como eu disse a você, eu vou engatar a quinta aqui e eu vou acelerar, tá bom? Fica atento. Ainda, outra observação importante. Você já entendeu agora por que a necessidade de Sardes ficar alerta, acordar, desperta Sardes, e você já entendeu por que Jesus falou para Sardes, olha, vocês têm fama de estarem vivos, mas vocês estão mortos, e quem está falando com vocês é aquele que pode produzir vida. Lá no ano 17, depois, né, de Cristo, acontece um terremoto. Acontece um terremoto em Sardes, e a cidade, mais uma vez, fica em ruínas. Até que o imperador Tibério resolve reconstruir novamente a cidade. Pastor, tanta reconstrução para a cidade? Sim, porque você me ouviu dizer aqui que a cidade tinha uma importância militar muito forte, uma posição estratégica muito importante naquele período histórico.
aquela posição valia muito do ponto de vista estratégico militar. Então, por isso que vários reis e imperadores tentaram tomar e reconstruir aquela cidade. Tibério foi mais um que tenta reconstruir. E ele consegue reconstruir a cidade com base nas práticas romanas. Então, ele leva também boa parte da cultura romana para dentro da cidade. Aqui é que começa a gente a compreender essa carta de uma maneira mais profunda. Então, preste bem atenção. Por que isso? Porque quando Tibério faz isso, reconstrói a cidade e leva com ele as práticas romanas para dentro da cidade, essas práticas vão começar a contaminar a igreja, vão começar a influenciar a igreja em Sardes. A igreja agora começa, então, a ser influenciada pelo pecado e pelas práticas romanas. Isso vai prejudicar a vida daquela igreja que estava ali naquele lugar. É nesse momento em que chega a carta, então, de Jesus, mas escrita por João, para aquela igreja. É nesse momento, é nesse contexto que chega a cidade sendo reconstruída novamente depois do terremoto. Importante a gente entender isso. Por quê? Você viu comigo aí, e acompanhe, por favor, na sua Bíblia, que do versículo 1 até o versículo 6, Jesus, o texto, nos chama a atenção para percebermos 3 grupos distintos em Sardes. 3 grupos de pessoas. O primeiro, aqueles que estavam mortos. O primeiro grupo de pessoas em Sardes era aqueles que estavam mortos. Quem são os mortos, pastor? Eu vou explicar melhor, mas os mortos são os não convertidos. Você sabe, né? Você já ouviu outras mensagens, provavelmente, para falar que o pecado, ele produz a morte, que o salário do pecado é a morte. Aqueles que vivem no pecado estão mortos nos seus delitos e pecados, é o que diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Então, havia um grupo de pessoas, veja, Jesus está falando a quem? A toda a população de Sardes ou a igreja em Sardes? A igreja em Sardes, amém ou não? Entendido isso? A carta é a igreja em Sardes. Então, Jesus está dizendo à igreja em Sardes que havia um grupo dentro da igreja que não era convertido. Esse é o primeiro grupo que se destaca na carta. Pastor, isso é possível? É perfeitamente possível, ué. Mas eu vou explicar isso depois. O outro grupo é quando ele diz, fiquem alerta e fortalece o que ainda resta. No versículo 2, ele diz, fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer. Havia um outro grupo na igreja em Sardes que estava prestes a morrer, numa espécie de CTI espiritual. Mais um pouquinho, essa galera morre. Mais um pouquinho, esse povo vai ladeira abaixo. Então, Jesus está dizendo para eles, e esse povo, quando a gente fala assim, fica alerta, você já me ouviu explicar que a palavra aqui no grego é acorda, desperta, são os dorminhocos. São aqueles que estavam no meio da igreja, mas dormindo, sonolentos, apáticos, frios espiritualmente, numa espécie de letargia espiritual e caminhando para a morte, caminhando ali para a morte. O terceiro grupo que Jesus sinaliza para nós na igreja em Sardes está lá no versículo 4, quando ele diz que tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então, havia um grupo lá na igreja de Sardes também que não haviam se contaminado com as práticas pecaminosas que aquela cidade vivia. Um grupo que havia permanecido fiel a ponto de não permitir que as suas vestes fossem manchadas. E as vestes aqui está falando da conduta ilibada diante de Deus. Está falando de um comportamento santo, de uma vida santa. Toda vez que o Apocalipse usa a expressão sobre vestimenta, sobre vestidura, e o próprio Jesus também nos evangelhos usa a figura das vestes como prova da nossa santidade a Deus.
Então, aquele que anda de maneira santa por esse mundo possui vestes brancas, limpas, não pelos seus méritos, não porque nós conseguimos obter essas vestes pela força do nosso braço, não, mas porque as nossas vestes, que estavam sujas do pecado, foram lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Amém ou não? Então é por isso que há um grupo na igreja com vestes brancas, com vestes limpas, que não se permitiram corromper. 3 grupos. Agora, olha que interessante, irmãos. Que interessante. Nós estudamos Éfeso, estudamos Esmirna, estudamos Pérgamo e estudamos Tiatira. Preste bem atenção. O que foi que nós encontramos nessas cidades? E qual foi o problema, então, que havia em Sardes? Qual é o problema de Sardes? Primeiro vamos pensar nas outras cartas. Em Éfeso, nós vimos que havia a seita, a heresia dos nicolaítas. Você já me ouviu explicar aqui, os nicolaítas era aquela galera do, tá tudo bem, deixa disso, não tem problema nenhum, a gente vai lá, faz esse negócio aqui, Deus não vai se importar, isso aí é um pecadinho, vamos continuar fazendo que está tudo certo. É os liberais, digamos assim, né, trazendo para um tempo mais próximo nosso. Em Éfeso nós vimos isso, a heresia dos nicolaítas. Em Pérgamo nós também vimos a heresia dos nicolaítas. Em Esmirna vimos o quê? A perseguição. O problema para Esmirna era a perseguição do Império Romano, dos judeus. Era perigoso ser crente em Esmirna. Em Pérgamo, nós vimos o ecumenismo, a tentativa de juntar várias práticas de adoração a vários deuses e alguém dizendo, não tem problema não, está tudo certo, vamos lá, participamos das festas deles e está tudo bem. Em Tiatira, vimos a falsa profetisa Jezabel. Domingo passado nós falamos sobre isso, falamos sobre os falsos profetas que se levantaram na igreja para que os crentes fossem induzidos ao pecado e a se misturarem ali, sofrendo uma espécie de contágio social para o pecado com as pessoas de vários segmentos, né, de vários grupos ali, cada grupo adorava uma deusa diferente. Agora, em Sardes, a gente leu a carta e não viu nada disso. Você percebeu isso? A gente leu a carta, nós lemos do verso 1 ao verso 6, não encontramos heresias sendo combatidas em Sardes, não encontramos perseguição dos crentes em Sardes, não encontramos ecumenismo em Sardes, não encontramos falsos profetas em Sardes. Então, o que é que nós encontramos em Sardes, meu Deus, que gerou esse problema na igreja? Bom, o principal problema que nós vemos na carta é que no seio da igreja haviam pessoas mortas. Esse é o principal problema e é a principal informação desse texto que precisa nos chamar a atenção, irmão. Então, no nome de Jesus, se você não tiver entendido nada do que eu falei até agora, pelo menos preste atenção nisso para você sair com isso daqui. O principal problema da igreja de Sardes, e que pode ser o nosso principal problema hoje, em 2021, como igreja do Senhor Jesus, é nós estarmos na igreja, fazermos parte da igreja, temos o nome alistado como membros da igreja e ainda assim estarmos mortos. Declararmos que nós somos igreja, declararmos que nós somos protestantes, evangélicos, batistas, chame como você quiser chamar, mas no fundo estarmos mortos porque ainda não houve conversão, não houve arrependimento sincero, não houve a ação poderosa do Espírito Santo de Deus para reavivarmos. Esse é o principal problema de Sardes, que no seio da igreja há pessoas mortas e há pessoas numa espécie de letargia espiritual, ou seja, caminhando ali para a morte. Por quê? Porque elas não tinham obras? Não. Olha o que diz o versículo 1. O final do versículo diz assim, conheço as tuas obras. A igreja, então, continuava trabalhando. Olha que interessante. A igreja continuava atuante.
A igreja continuava com as suas cerimônias religiosas. A igreja continuava com os seus afazeres, com o seu calendário religioso. A igreja continuava com as suas práticas. Por isso Jesus diz, eu conheço as tuas obras. Apesar dele também ter dito que as obras de Sardes, no final do versículo 2, ele diz assim, não tenho achado tuas obras perfeitas. Em algumas traduções aí dos irmãos, está íntegras. Não tenho achado as tuas obras íntegras, perfeitas diante de mim. Ou seja, embora aqueles irmãos estivessem fazendo coisas para Deus, o seu coração estava distante de Deus. Aí, os irmãos aqui já hão de convir comigo, com essa principal lição para nós hoje, a relevância de nós estudarmos essas cartas hoje em 2021, para que venhamos a não apenas combater as heresias, venhamos não apenas a nos orgulharmos de não sermos uma igreja perseguida, venhamos não apenas a não nos conformar com o ecumenismo e com a mistura com outras religiões, a não tolerarmos falsos profetas no nosso meio, mas também não podemos admitir que haja em nós um grupo que ainda está morto, porque ainda não conhece o Senhor Jesus. E há em nós aqueles cujas mãos executam coisas para Deus, mas cujo coração está longe de Deus. Essa é a grande lição de Sardes. Apesar da aparência, a igreja não tinha a vida do Senhor. Mesmo mantendo o seu programa e o seu trabalho, havia aqueles no seio da igreja que ainda não eram convertidos. E aqui nós precisamos, irmãos, cada um examinarmos a nós mesmos. Aqui não é o pastor examinando ninguém, eu não estou aqui para examinar a sua vida, não estou aqui para ser o seu juiz, eu estou aqui para ser o seu pastor e vai caber a você se autoexaminar. O texto que nós vamos ler daqui a pouco, que é o texto da ceia do Senhor, diz, examine, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Então, isso é você em um autoexame que precisa reconhecer o quanto de Sardes você se parece. Se você está morto e precisa de vida, se você está como que dormindo e precisa ser despertado pelo Espírito Santo de Deus. Porque em Sardes também havia atividade religiosa, mas isso não significa vida cristã. Atividade religiosa, vou repetir, não significa vida cristã. Mas todo aquele que tem vida cristã deseja trabalhar para o seu Senhor, amém ou não? É bom a gente frisar isso, né? Para você não sair daqui dizendo que eu te dei um passe para você ficar no banco e não fazer nada, para você ficar no banco e não ajudar nada, para você ficar no banco e não contribuir com nada. Não estou te dando esse passe não, tá bom? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que eu e você não podemos admitir viver uma vida de ativismo religioso sem vida cristã. A gente não pode admitir isso para nós, não para os outros. Cada um aí que avalia a si mesmo. O versículo 2 aponta para nós mais ainda o problema de Sardes, porque ele diz que alguns estavam para morrer com obras imperfeitas, porque faltava naqueles cristãos integridade, a qualidade de estarem inteiros no Senhor, inteiros, não pela metade, mas inteiros. Havia entre os irmãos esse segundo grupo de pessoas que estavam enfermos espiritualmente. Eles estavam prestes a se contaminar, ou melhor, já estavam se contaminando com as suas vestes e agora estavam prestes a morrer. Por quê? Porque mesmo sendo igreja, eles haviam se permitido contaminar com as práticas mundanas que agora tomavam a cidade. Então a cidade estava vivendo práticas no pecado e aqueles irmãos tiveram um comportamento conivente com o mesmo pecado que estava sendo cometido na cidade. E isso estava causando doença. Olha que interessante, Deus tem um propósito em tudo. Preste bem atenção, em tudo. O texto que nós vamos ler daqui a pouquinho para a ceia, fala que há entre nós aqueles que comem indignamente e por isso estão, quem lembra? Doentes.
aqueles que comem da ceia indignamente, ou seja, praticando, vivendo no pecado, com um pé no mundo e um pé na igreja, e que por isso se encontram doentes. Deus é perfeito em tudo o que faz. As advertências então de Jesus para aquela igreja, para que aquela igreja não morra, para que aquela igreja seja avivada espiritualmente, para que aquela igreja seja reavivada espiritualmente, para que aquela igreja desperte do sono e comece a agir e a viver uma vida cristã genuína e verdadeira. Primeira advertência, lá no versículo 3, ele fala: lembra-te do que você tem recebido e ouvido. Você está acompanhando aí na sua Bíblia? Versículo 3, início, aí do versículo 3. Lembra-te daquilo que você tem recebido e ouvido. Ora, o que é que a igreja recebe e ouve? A palavra, não é? A palavra, a pregação, a mensagem do Evangelho. Jesus está dizendo para aquela igreja: volta para a palavra. Se vocês querem serem curados espiritualmente, serem reavivados espiritualmente, se vocês querem que aqueles que estão no meio de vocês e que estão mortos, sejam vivificados pelo Espírito Santo de Deus, por aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, voltem para a palavra. Voltem a ler a palavra, voltem a estudar a palavra, voltem a ter zelo pela palavra, voltem a ter amor pela palavra, voltem a participar dos estudos que a sua igreja realiza da palavra. Você é meu convidado, todo domingo, às 9 horas, nesse mesmo lugar, nesse mesmo endereço. Volte para a palavra. Pastor, estou me sentindo fraco espiritualmente, como que doente. Volta para a palavra. Pastor, a verdade é que eu acho que eu já estou até morto. Eu já morri espiritualmente. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus tem poder para nessa noite te dar vida. Volta para a palavra. Volta a ler a palavra. O que mais ele diz? Qual a advertência Jesus dá àquela igreja? Ainda no versículo 3 ele diz: arrependa-te. Arrependa-te, igreja. Arrependa-te pelos seus pecados cometidos, arrependa-te por ter permitido que as suas vestes fossem contaminadas, arrependa-te e obedece, comece a andar em santidade, muda de direção, muda, toma uma postura diante de Deus, coloca para Deus um compromisso hoje, de andar segundo os caminhos do Senhor, e a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Toma um compromisso hoje com Jesus. Jesus, a partir de hoje, eu não vou mais me deixar contaminar pelos pecados cometidos à minha volta. Jesus, a partir de hoje, eu não vou deixar mais que as minhas vestes sejam sujas. Jesus, a partir de hoje, vou selar um compromisso com o Senhor, e que o Senhor lave as minhas vestes novamente no sangue precioso do Cordeiro, me torne limpo, mais alvo que a neve, como nós cantamos todo domingo de ceia, para que você possa sair daqui e andar em santidade, porque a Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, que sem santidade ninguém verá a Deus. Você não entra. É isso que a palavra está dizendo. Você não entra no banquete. Você só entra se tiver vestido a rigor. A rigor. Em Mateus, me falha a memória agora, se no capítulo, a partir do capítulo 20, Jesus declara as bodas do Cordeiro, a parábola da festa de casamento. Você vai lembrar que para a festa de casamento só entra aquele que tem as vestes adequadas. Não dá para entrar na festa de casamento com outra roupa. Você tem que estar vestido a caráter. Não dá para entrar, você quer entrar na festa de casamento vestido de bermuda, camiseta e chinelo. Não vai rolar. O casamento exige que você esteja vestido a caráter. Eu quero só fazer uma observação rápida. Pena que eu tenho pouco tempo para isso, mas você já parou para pensar por que a gente procura se vestir? Hoje é dia de ceia. Normalmente nós, o corpo diaconal da igreja, busca se vestir com trajes mais formais. Você já parou para pensar por que isso? Ou será que é só porque a gente acha bonito essa roupa?
Porque quando nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, nós estamos representando o quê? As bodas do Cordeiro. O dia em que nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor Jesus para comer do pão e beber do cálice, na mesa do Senhor. É uma lembrança não para os outros, mas para nós mesmos da seriedade desse momento. Não é por preciosismo, não é por tradicionalismo vazio, mas é por nos lembrar da seriedade desse momento, em que eu e você vamos sentar naquela mesa para comer junto do nosso Senhor. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, é claro, abre só um parênteses aqui, eu sei que hoje está calor, então é natural que a gente busque, né, não vir necessariamente de terno e gravata, tá ok? Só para ficar claro, tá certo? Fecha parênteses. Terceira advertência, vocês precisam estar alerta. Quando a palavra diz no versículo 2, fique alerta, é uma advertência clara para aquela igreja, porque aquela igreja conhecia a história da sua cidade, que já tinha sido tomada 2 vezes por conta do seu orgulho e porque seus soldados estavam dormindo, ao invés de vigilantes. Então, quando Jesus voltasse, tomaria aquela cidade de assalto, como um ladrão na noite, sem eles saberem a que hora seriam tomados. Você vai lembrar também de outra parábola, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala sobre a parábola das 7 virgens. Oi? Das 10 virgens, obrigado. Falha nossa. Das 10 virgens, em que elas estão ali dormindo, sem o azeite na botija, sem ficarem com a lamparina acesa. A lamparina acesa é o estado de alerta do vigia. Do vigia. Do atalaia. Você lembra do atalaia no Velho Testamento? Aquele quando viu o inimigo tinha a função de correr, pegar a trombeta e tocar. E ele tocava lá a trombeta para avisar que o inimigo estava vindo. Bom, nós somos os atalaias de Jesus nesse tempo para dizer que Jesus está voltando. A igreja são as virgens que mantiveram o azeite na botija para dizer: Jesus está voltando, o noivo está vindo, se prepare. Irmão, saia do sono. Saia do sono, deixe de viver um evangelho mais ou menos. Se recuse a viver um evangelho meia boca. Desculpa usar essa expressão, sei que é bem popular, mas você vai entender bem quando eu falo isso. Então fica clara a nossa comunicação e a gente falar a mesma língua. Se recuse a viver um evangelho mais ou menos. Se recuse a isso. Volte à santidade, diz o versículo 4. Em Sardes tinha algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Volte à santidade. A santidade é o que conduz a igreja a esse reavivamento, a esse despertamento espiritual. Porque quanto mais santa uma igreja é, quanto mais comunhão uma igreja tem com Jesus, mais aquela igreja quer ser atuante na obra, mais aquela igreja deseja ter comunhão com a palavra, mais aquela igreja quer se livrar do pecado e não se contaminar com esse mundo. Quanto mais santa uma pessoa é, mais próxima de Deus ela quer caminhar, e vice-versa. Então a nossa busca precisa ser como aqueles irmãos que estavam em Sardes e que decidiram que não iam se contaminar. Nós precisamos ser esses. Há uma grande diferença em parecer estar vivo e de fato estar avivado pelaquele que ressuscitou dentre os mortos. Vou repetir isso aqui para você. Há uma grande diferença em que você pareça estar vivo e você de fato tenha sido reavivado ou avivado por aquele que ressuscitou dentre os mortos. Tem diferença nisso. Tem uma grande diferença em você fazer parte da instituição chamada igreja, ter o seu nome no hall de membros, participar ativamente das reuniões, fazer a sua contribuição de dízimos e ofertas, tomar cargo, tomar posse, ter a palavra, votar e ser votado. E muito diferente disso é que você seja noiva e corpo de Jesus. Bom seria se você fosse noiva e corpo de Jesus e fizesse todas essas outras coisas. Eu penso que, na essência, aquele que é noiva de Jesus deseja fazer essas coisas.
Eu penso que aquele que foi moldado e transformado por Jesus deseja fazer parte de uma igreja local, deseja se tornar membro de uma igreja local, deseja fazer parte da vida da igreja local, deseja ser útil para aquela comunidade cristã em que ele ou ela estão inseridos. Eu penso muito sobre isso, mas a gente não pode se acomodar e achar que a vida cristã é somente isso. É preciso não se contaminar as vestes, é preciso andar com Jesus, é preciso renunciar ao pecado, para sermos tocados pelo Espírito Santo e para que em nosso coração seja confirmado pelo Espírito de Deus que nós fomos salvos por Ele. É por isso que no versículo 5 ele diz que de maneira nenhuma riscará o nosso nome do livro da vida, porque aqueles que foram salvos, porque aqueles que foram tocados, porque aqueles que receberam vida, seus nomes também foram escritos no livro da vida a preço de sangue, com letras de sangue, para que nunca se apartem do Senhor. E é por isso que os salvos têm a garantia da sua salvação. Olha o que diz o texto: o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, ou seja, não há possibilidade de eu tirar o seu nome do livro da vida. Se você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é salvo. É salvo, e não há o que possa te tirar das mãos do Senhor. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 32, versículo 40, se eu não estou errando no endereço agora: colocarei dentro de vós o meu espírito, e farei convosco uma aliança eterna, para que nunca se apartem de mim. É o que diz o Senhor a nosso respeito. Deus fez conosco uma aliança de valor eterno, escreveu o seu nome no livro da vida, para que nunca ele venha apagar. O seu nome, o meu nome, escrito. Quando a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, fala sobre esse livro e fala sobre o meu nome, sobre o teu nome. Apocalipse 20, versículo 12 diz assim: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se, alguns livros. Então vi, abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora preste atenção no versículo 15: e todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Por isso é importante que o seu nome seja encontrado no livro da vida, porque você aí sim tem a convicção de que você foi salvo por Jesus. Bom, a lição aqui é muito simples e eu já estou encerrando. A lição aqui é para que eu e você não apenas nos contentamos com o fato de o nosso nome estar listado no hall de membros, com que você e eu tenhamos preenchido a ficha de recadastramento de membros, se você ainda não preencheu. Não se contente com isso. Não se contente em apenas ser chamado membro da Primeira Igreja Batista em Congonhas. Não apenas se contente com o fato de que seu nome está no envelope de dízimos e ofertas, mas busque principalmente a confirmação no Espírito Santo de Deus que o seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome precisa estar lá. E o Espírito Santo precisa confirmar isso no teu coração. E o caminho para o Espírito Santo confirmar isso é que você volte à palavra, é que você se arrependa e é que você passe a viver em santidade no nome de Jesus. É isso que nos tornará uma igreja relevante nesse tempo. E a despeito da igreja de Sardes, que infelizmente um dia se acabou, nós como igreja possamos continuar até o dia da vinda de Jesus. No versículo 6, ele termina com o estrebilho e eu também termino assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe com essa palavra no nome de Jesus. Vou convidar os diáconos a estarem aqui à frente, me ajudarem
com a celebração da ceia do Senhor.